bem? Vamos lá pro bar pra ver o que a Jéssica preparou pra gente. Derrubada, Mariana. Ó o clima, ó o clima. Senta aqui, Charlie. Esse aqui vai ser o de vocês. Tá bom. Que é alcoólico. O da Carla não tem álcool. Carla, você tá bebendo? Você não tá bebendo? Nunca bebi, Latê. Mariana. Que pena. Nunca que bebi. desperdício. Aquela amiga, né? Eu achei que fosse a primeira coisa que ela soubesse de mim, que eu nunca bebi na vida. Fazia o drink do fim de ano, sabe quando você bate assim a tacinha de champanhe e eu tomava só um golinho pra não ser mal educada, eu já ia direto dormir, eu já apagava no sofá. Eu não posso, ainda bem que eu não bebo, né? Porque senão eu acho que eu daria vexame. Eu não consigo resistir, eu caio dura. Mas você descobriu isso em algum dia que você realmente bebeu e deu vexame? Sim, uma vez eu tava com a casa lotada, uma comemoração de fim de ano. Eu fui fazer o drink, exatamente. Eu fico bêbada com bombom de licor. Ah, sério? Só pra você ter uma noção, se eu comer 2 bombons de licor, eu já tô inviabilizada para a vida. Então, esse dia do drink, do saúde ali na hora do ano novo, eu tomei aqueles 2 dedinhos de champanhe e eu abandonei todos os convidados e fui dormir. Que coisa. Deixei todo mundo. Olha, teve gente relatando que ficou lá em casa até amanhecer. Teve gente que falou que foi tirar foto no jardim do prédio. Porque eu abandonei. Eu larguei todo mundo. Você, então, como filha de missionário, também não teve muita experiência na adolescência com bebida alcoólica? Imagina, bebi. O interessante é que você não perca a cabeça, que você não, né, não se embebede. Mas não beber, assim, eu acho que tudo em exagero é ruim. Então, a bebida também diz muito sobre nós nisso, né? O mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Sai. Olha, eu tenho aqui nesse bar, e esse é o momento etílico por causa disso. Porque são as perguntas mais picantes. Carla, fizeram umas Não perguntas caio pra nessa. você. E fizeram pra Kel também. Ah, mas da Kel tá bonitinho, ó. Você se lembra como foi seu primeiro beijo? Ai, que fofo. Será que eu me lembro? Ah, eu me lembro, foi na escola. Bonitinho. Quantos anos você tinha? Eu acho que uns 8, 9 anos no máximo. Foi um beijinho. Ah, é fofo. Lembrar disso. Você lembra do nome do menino? Não lembro. Ai, Me desculpa. fofo, mas foi com um Me coleguinha. desculpa, E você, fofo, Charlie? mas passou. A pergunta foi pra ela, agora é uma outra pra Ah, mim. pra você outra? É, manda outra. Carla, quando você reencontrou o Carlos, com quem você está casada agora? E como? Por incrível que pareça, eu reencontrei o Carlos no Orkut. Nossa! Foi. Velhos Foi no tempos. Orkut. E ele tava assim, eu falei, nossa, mas olha só como ele tá assim bonito. Deve ter colocado uma foto antiga, né? Que nada, chegou, era a mesma coisa. Ele ainda morava no Rio. Ah, morava no Rio, todo bronzeado, todo bonitão e tal. Aí a gente mandou uma mensagem, porque isso foi um complô entre mim e 3 amigas. Então todas contribuíram um pouquinho. Uma investigou, outra entrou no Orkut, outra botou um perfil falso. E aí a gente conseguiu Uma mandar viu se ele estava casado ou solteiro. Não, isso era a grande incógnita. Isso era a grande incógnita. Mas tinha, assim, muito... Lembra que o Orkut tinha... Você também não deve lembrar do Orkut. Me lembro. Lembra? O Eu Orkut nunca- tinha Várias comunidades. uns coraçõezinhos que você colocava pra chamar a pessoa de sexy. De sexy, lembra? Você verdade. dizia que a pessoa era sexy, era legal e tal. Nossa, eu falei, gente, o homem tá com 5 coraçõezinhos sexy. Isso é muito abuso pra um cara casado, né? Ficar exibindo 5 coraçõezinhos sexy, né? E aí foi, né? Aí a gente se encontrou e eu fiquei, meu Deus, ele tá igualzinho. Aí agora, depois de casado, ele já sossegou bastante. Aí você trouxe ele para São Paulo, tirou Sim, do lado tirei do mar. ambiente, do ambiente perigoso, já tirei. Vem pra cá, pra São Paulo, porque aqui ninguém te conhece e tal, né? Fica difícil. Olha só, hoje em dia as pessoas são muito mais livres e ficam muito mais à vontade para falar sobre sexualidade. Outro dia teve uma polêmica em torno de brinquedos sexuais, sextoy, vibrador. Mas eu acho muito bacana como hoje em dia tá tudo mais aberto, tá tudo mais confortável para se falar. Só que eu e a Carla somos de outra geração. O que é que deixa você sem graça de Obrigada, falar hoje? querida. De falar um assunto que te deixa muito sem graça. Isso aqui? Um assunto que me deixa sem graça, mas precisa ser a respeito de sexualidade ou algo assim? Te deixa sem graça falar sobre sexualidade? Não. Acho que me deixa mais sem graça falar atualmente sobre política do que sobre sexo. É.
Com certeza é muito mais difícil, assim, né? Requer muito mais paciência e jogo de cintura falar sobre política do que falar sobre sexualidade. É uma diferença entre as gerações mais novas e a nossa, Carla, em que tudo era proibido, tudo era não fala, tudo era muita discrição, muita elegância, mas assim, a gente acabava ficando sem informação. Quem foi que te ensinou as coisas que você veio a aprender sobre a sua sexualidade? Não, o que eu gostaria de dizer até sobre esse assunto é o seguinte, é que realmente eu acho que mais os meus pais, a geração dos meus pais tinha muita dificuldade de abordar esses assuntos e eu tentei fazer muito diferente com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos homens e uma menina. Então eu tentei falar com eles dando o nome que as coisas têm, sabe? Eu sempre falei muito abertamente com eles sobre tudo. Então hoje eu tenho muito orgulho de que a minha filha compartilha absolutamente tudo. E às vezes, assim, eu faço aquela cara de paisagem, né? De que não tá me afetando nada. E ela te Ela me contando absolutamente tudo, mas claro, tô brincando. Eu amo participar. Eu acho que a gente viveu um tempo de muita repressão e de muita hipocrisia. Vamos falar a palavra certa. Muita hipocrisia. Porque enquanto você é jovem e você está querendo ter um relacionamento prazeroso com alguém, ou com um ou com vários, depende de cada pessoa decide. Se vale pra você homem, é vale pra reprimido. mulher. Aí depois, quando você chegar, de repente, numa idade um pouco mais à frente, quando você declara que você faz o que você quer e ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém te quer. Então, é assim, você tem que ter as experiências que você tiver afim. Ninguém tem que dizer o que você vai fazer. Sabe? Porque vai ter um momento em que, infelizmente, você não vai ter. Se você não casou até ali, vai ser cada vez mais difícil você encontrar alguém. É muito difícil hoje para uma mulher mais velha, para um homem mais velho também, ter locais. Isso é também uma outra coisa que eu defendo. Eu acho que tem que ter locais para todas as idades. Não tem local noturno onde pessoas possam encontrar um par. Muitas vezes, hoje em dia não é existem fácil. mais locais, é tudo virtual, é tudo Exato. aplicativo, é tudo É tudo virtual. difícil. E em todo lugar que você vai, tá todo mundo olhando o celular, ninguém tá olhando a sua cara. É muito difícil. Para nós que não estamos acostumados com esse tipo de relação virtual, é muito difícil conhecer alguém hoje em dia. Eu perguntei pra Kel como foi o primeiro beijo. Carla, como foi a primeira transa? Ai, meu Deus, não. Essa daí também. Não, vamos, pula, lê na fichinha. Tem Mas, mais. Aí assim, vai ler foi na bom? fichinha. Foi bom? Foi bom? Olha lá. Ó, o marido nem tá responde. vendo. O marido tá vendo, é ótimo. Gente, então uma última pergunta sobre sexo, porque essa ficha só tem sexo, tá? Sexo romântico ou selvagem? Ah, tem hora pra tudo, né? Tem hora pra tudo. Eu tenho, assim, claro, né, que a gente tem um amor muito grande pelo parceiro, no meu caso, por exemplo, né, pelo meu marido e tudo. Foi um reencontro que foi maravilhoso pra mim, porque quando nós namoramos, a gente era muito imaturo, a gente não soube aproveitar. 17 anos. Não, 18 até ali, ficamos enrolados ali até uns 20, mais ou menos. Mas assim, a gente não soube aproveitar o que a gente tinha em mãos e que era tão precioso. E que era tão bacana, tão único na vida, né? E aí, hoje, a gente tem essa oportunidade, a gente teve uma segunda chance. Então, a gente quer tudo. Ah, que linda. E você, Kel? Eu acho que depende muito da vibe do dia, de com quem, assim, tudo é válido. Mas eu acho, como compositora, talvez, né, o romantismo não sai de moda. É, romantismo sempre ganha. Me ganha, pelo menos. Gente, quero fazer um brinde com o drink da Jéssica Cristina, que participou do reality show O Bar Aberto. Kelly, parabéns, tá muito gostoso. Eu já tomei metade do meu.